Graça e paz do nosso Senhor Jesus a todos os amados ouvintes. Quem vos fala, o pastor Carlos. Que a bênção do Senhor esteja derramada sobre a sua vida, sobre os seus caminhos. Que o Senhor traga paz sobre o seu coração. Que o Senhor oriente em todos os seus caminhos. Que o Senhor te dê direção. Que o Senhor tire a confusão agora do seu coração. Que o Senhor possa trazer sobre o seu coração esta paz, esta mansidão, que o Senhor tire toda esta tribulação que o inimigo tem colocado, este coração carregado de incerteza, oprimido, que o Senhor neste momento te dê entendimento, te dê discernimento, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. A esperança, meus irmãos, Deus sempre está falando de esperança. Espera com paciência no Senhor. Precisamos esperar com paciência no Senhor. Aleluia. Não podemos precipitar os nossos passos, os nossos caminhos. A nossa ansiedade nos leva ao erro. Então aguarda no Senhor. Amém? Temos que esperar no Senhor, aguardar no Senhor. E eu digo, por causa da ansiedade do homem, a precipitação faz o homem errar o passo, errar o caminho. E quantos não têm bebido deste cálice amargo de tontear pelos erros que vem cometendo sequentemente? Muitas vezes a pessoa toma um erro, se abate, vai pedir misericórdia de Deus. Deus derrama das suas misericórdias todas as manhãs. A palavra do Senhor diz que nós não somos consumidos porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Mas logo quando o caminho do cristão se alarga, ele não vigia, novamente ele cai no laço. O Senhor diz para a gente vigiar em todo momento. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O nosso ser, ele é enganoso. O nosso homem é enganoso, o nosso coração é enganoso. Acima de todas as coisas, enganoso é o coração do homem. Porque o nosso coração, ele não quer esperar em Deus. O nosso coração, ele quer se precipitar a buscar uma resposta, a buscar uma segurança. E nós buscamos a segurança no mundo, buscamos a nossa segurança, o nosso entendimento. E o Senhor tem caminhos mais excelentes para nós. Só que nós temos que aprender a esperar no Senhor. É no Senhor. A palavra do Senhor diz que a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Está lá em Romanos 5. Amém? A esperança, meus irmãos, ela não pode confundir os nossos caminhos. Aleluia. Porque se nós esperamos no Senhor, e precisamos entender que é um tempo debaixo do sol para todas as coisas. Aleluia. Porque a esperança de Deus não traz confusão. Deus não traz uma confusão. Deus, ele traz uma certeza, porque o amor de Deus, ele é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. E quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós estamos cheios da presença de Deus. E nós precisamos estar cheios dessa presença de Deus em todo momento, aleluia, para nos enchermos do quê? Dessa renovação. O nosso homem precisa ser renovado a cada momento. A cada momento o nosso homem precisa ser renovado. Nós não podemos andar pelo nosso caminho. A palavra do Senhor, ela nos traz uma edificação espiritual desde o começo, quando o Senhor diz lá no livro de Deuteronômios: o Deus eterno é a tua habitação e o teu apoio são os braços eternos. O nosso Deus é a nossa habitação. Amém? Nós temos que habitar no Senhor, nós temos que fazer morada no Altíssimo, como diz o Salmo 91. Temos de descansar debaixo das asas do Onipotente. Precisamos descansar no Senhor, mas as pessoas não estão buscando esse descanso, porque a angústia que está dentro dos seus corações, a angústia é tão forte, há uma precipitação, um medo, o terror, o medo da perda, o medo de perder as coisas, o medo de ficar desamparado. Aí as pessoas entram numa profunda tribulação, ela fica tribulado. E quando o homem está tribulado, meu irmão, ele já não consegue mais ter comunhão com Deus. A tribulação é tão forte, é um desespero,
que ela já não consegue ter uma comunhão. Porque para você ter uma comunhão, para você ter confiança em Deus, você precisa estar em comunhão. Tem que ter comunhão com Deus e ter essa confiança no Senhor. Você tem que estar em paz em Deus. O amor de Deus tem que estar derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. Mas aí a carne entra em ação. Aí entra o velho homem em ação. Por isso que o Salmo 27:10 é tremendo. O Salmo 27:10 é um versículo que nos sustenta, quando o salmista diz: ainda que meu pai e minha mãe me desamparasse, o Senhor me recolheria. Tremendo, né? Já pensou? Ainda que um filho fosse desamparado pelo pai, pela mãe, a palavra está dizendo: o Senhor me recolheria. Meus irmãos, por que nós ficamos desesperados? Desesperados por todas as coisas. O Senhor diz: no mundo tereis aflição, mas o Senhor diz: tende bom ânimo, tende a minha paz. Sem essa paz, meus irmãos, nós precisamos aprender uma coisa: viver com Deus é ter paz em todos os lugares. É paz. Ainda que tudo esteja à nossa volta tribulado, a circunstância. Mas sabe o que é? As pessoas, elas professam a paz. O que mais se cumprimenta hoje dentro da igreja é a paz. A paz. Mas que paz é essa? Amém? Que paz é essa? A verdadeira paz tem que habitar. A paz, ela não pode ser uma palavra, um jargão falado da boca para fora. Ele tem que habitar nos nossos corações. A paz. Porque o que é ter paz, meus irmãos? Ter paz no meio das tribulações, tem de paz no meio das tribulações. E eu digo, tem gente que hoje está passando por muita tribulação. A tribulação muitas vezes vem, meus irmãos, fechou todos os caminhos, fechou todas as áreas da sua vida. Parece que tudo fechou. Nada está dando certo. Nada está dando certo. Talvez neste momento você pode estar com seus aluguéis atrasados, está com ordem de despejo. Tem situações na tua vida, meus irmãos, que você está tribulado, totalmente tribulado. Agora, nós também precisamos voltar e ver se as atitudes que nós tomamos estavam na direção de Deus. De repente, você era para estar vivendo mais simplesmente, tipo, nós queremos ser aquilo que não somos, porque a vaidade nos leva a ser aquilo que não somos. A vaidade é coisa vazia. Por exemplo, se você tem que alugar uma casa de 600 ou 500 reais, você foi lá e alugou uma casa de 2.000. Meus irmãos, você não vigiou. Aí você entra numa tribulação porque você não vigiou. Então, nós precisamos olhar as coisas, porque tudo que o homem semear, ele vai colher, não tem por onde. Tudo que nós fazemos, no qual nós deixamos o nosso ser agir sem a direção de Deus, quando nós vamos além, porque agora eu sou de Deus, aonde eu colocar a planta dos meus pés vai ser abençoado, eu vou profetizar agora, vai acontecer, os caminhos vão abrir, e eu digo: vigia na terra, não podemos precipitar o passo, alargar os caminhos, porque vamos sofrer os danos. Está sofrendo os danos porque agiu mal, agiu na loucura, agiu na vaidade, não vigiou. É melhor a gente ter um bocado de pão seco, meus irmãos, um bocado, a simplicidade. A Bíblia diz para não apartar de nós a simplicidade de Cristo. Nós precisamos estar vivendo a simplicidade acima de todas as coisas, meus irmãos, porque o nosso coração é enganoso. Nosso coração, ele cobiça as coisas. A Bíblia diz: cobiçai e nada tendes. Porque a cobiça nos leva ao erro. A cobiça de ter as coisas, a cobiça de precipitar. Mas o Senhor, Ele é um Deus misericordioso. Deus é um Deus misericordioso. E nós precisamos ficar na misericórdia de Deus. Não podemos sair da misericórdia de Deus. Mas também não podemos viver só da misericórdia de Deus. Não somos consumidos porque a sua misericórdia se renova a cada manhã. E eu digo, e tenho pregado isso, tenho irmãos que não saem da misericórdia. Mas, meus irmãos, temos que deixar os nossos caminhos retos na presença de Deus. Precisamos deixar o nosso caminho. Então, nós temos toda a Escritura
que está ao nosso favor para nos ensinar, para nos introduzir ao caminho perfeito. A palavra do Senhor, lá no livro de Atos 2, diz que a igreja, ela perseverava na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Aleluia. Nós vemos que se nós não perseverarmos na doutrina dos apóstolos, meus irmãos, e na comunhão com Deus, amém? Nós precisamos, eles viviam uma comunhão entre eles, mas esta comunhão, ela estava derramada no coração deles pelo Espírito Santo, e eles perseveravam na oração. Aleluia. Eu digo que tem muita gente que está dentro da igreja e não conseguiu tirar de dentro dele a velha natureza. Não conseguiu. As pessoas estão dentro da igreja, mas seus corações ainda estão buscando as coisas vazias. A palavra vaidade, né? A palavra vaidade, ela quer dizer coisas vãs, coisas vazias, coisas sem fundamento, coisas que vão nos levar à perdição, à loucura. Outras pessoas estão dentro da igreja tentando buscar a vaidade, coisas vazias, coisas que não têm fundamento, coisas que talvez para preencher o ego do coração. Meus irmãos, nós temos que buscar aquilo que é verdadeiro, aquilo que alimenta, aquilo que edifica as nossas almas, e nós temos que buscar a palavra de Deus em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E o mais difícil é o cristão se moldar por completo. A palavra do Senhor diz para nós estarmos sendo edificados num crescimento espiritual dia após dia, mas eu vejo que as pessoas, elas chegam a um momento que elas ficam fadigadas, elas ficam cansadas, elas perdem a direção. Nós temos que buscar a renovação espiritual todo dia. Todo dia nós temos que buscar a renovação espiritual, porque é um cansaço, é uma fadiga, porque a nossa natureza, ela já se cansa normalmente. Ela cansa, ela fadiga, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Aleluia. Por isso que nós precisamos esperar no Senhor. Como diz Isaías 40, os jovens correrão e se fadigarão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Meus irmãos, nós estamos numa caminhada que nós estamos passando por situações difíceis, tribulações, ainda que haja uma seca na terra, as dificuldades estão vindo, meus irmãos, mas aqueles que esperam no Senhor, o Senhor vai dar força para renovar eles, para eles saírem de toda circunstância difícil. Está uma terra difícil, os caminhos estão difíceis, os caminhos estão apertados, mas quando o Senhor está conosco, ainda que Ele nos leve para terras estranhas, aleluia, porque chega um momento que Deus quer fazer a gente mudar, aleluia, é tempo de mudança, não é tempo mais de se apegar ao sistema. Deus quer em nós coisas novas, Deus quer transformação nas nossas vidas. Deus não quer que a gente continue nessa mesmice, nessa rotina. Precisa ter uma renovação na mente, no coração, na alma. Deus quer você transformado. Tem gente que está no ritual. Nós não podemos ficar mais no ritual da oração, só oração, sem transformação, meu irmão, minha irmã. Deus, Ele quer nós orando, quer nós sendo transformados, moldados a cada dia. Nós não podemos nos conformar do jeito que nós estamos. Precisamos buscar a renovação, a transformação, buscar saber qual é a perfeita vontade de Deus. Senão você deixa a vida te levar, você deixa a rotina diária te levar, você deixa a doutrina religiosa te levar, porque as pessoas, elas levantam de manhã aquela oraçãozinha, sai correndo para fazer os seus trabalhos, voltam, uma oraçãozinha, pega a palavra, e eu digo: aonde está a mudança em tua vida? Será que você está mudando? Isso virou rotina. Você precisa mudar. A Bíblia diz: não vos conformei com este século. Nós não podemos nos conformar com o nosso eu. Nós não podemos deixar a velha criatura nos dirigir. Quem tem que nos dirigir é a palavra de Deus. Quem tem que nos dirigir é o Espírito Santo. Nós precisamos ser moldados pela palavra, moldados pelo Espírito. Precisamos ter esse ânimo do Espírito Santo dentro de nós. O Senhor diz: não se conforma com este século, mas sede transformado
E eu digo, muitos já abandonaram o caminho. Muitos já abandonaram o caminho, meus irmãos. Mas nós não podemos abandonar o caminho do Senhor. Nós precisamos estar vivos, porque Deus é Deus dos vivos. Ele não é Deus dos mortos, mas é Deus dos vivos. Aleluia. Então, a palavra do Senhor diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Aleluia. O bom perfume de Cristo. Lá no livro de 2 Coríntios diz que este bom perfume de Cristo tem que estar em nossas vidas todos os dias. Aleluia. Buscando esta unção de Deus. Se nós somos o bom perfume de Cristo, meu irmão, nós temos que exalar este cheiro do Senhor nas nossas vidas. Por isso, não podemos nos conformar com este século, não podemos nos conformar com a nossa vida, não podemos nos conformar com esta rotina, porque o Senhor te chamou para você ser cheio do Espírito Santo. O Senhor te chamou para você fazer a diferença. O Senhor disse para você: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque é o teu ânimo que vai vencer, é o ânimo do Espírito Santo dentro da sua vida, porque quem te dá ânimo é o Espírito Santo. Porque o homem, na sua natureza carnal, ele é fracassado, ele é derrubado, porque quando vem as provas, quando vem as provações, quando vem as tribulações, o homem na carne, ele desiste, o homem na carne se entristece, o homem na carne entra em pânico, mas o homem cheio do Espírito Santo, aleluia, ele sabe que o Senhor está com ele, ainda que ele ande pelo vale da sombra da morte, ele se levanta, ele cria um ânimo dentro dele, porque ele vai professar o nome do Senhor no meio das tribulações, no meio de toda dificuldade, porque o Senhor vai lhe dar força. E eu digo, muitos estão derrubados, mas o Senhor está dando força ao seu povo. Deus está derramando deste aroma, desta unção espiritual. Glória a Deus. Precisamos tomar desta água que é Cristo, precisamos tomar desta água, precisamos fazer jorrar esse manancial dentro dos nossos corações pelo Espírito Santo, aleluia, porque aquele que bebe da água do qual Cristo dá, jamais vai ter sede. E quando o Espírito Santo está derramado nos nossos corações, há um fervor do poder de Deus que derrama água para não deixar nossa alma sedenta, para deixar os nossos caminhos secos, porque o Senhor derrama da alegria, o Senhor derrama da certeza. Deus, aquele que olha os corações abatidos, entristecidos, desanimados, sem força, mas o Senhor que dá força. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor, aleluia. A palavra de 2 Coríntios 2,14 diz o Senhor: e a graça de Deus que sempre faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos quais se salvam e nos quais se perdem. Para esse certamente cheiro de morte, para a morte, mas para aquele cheiro de vida, para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. O apóstolo Paulo aqui, tremendo, aleluia, que a graça de Deus nos faz triunfar em Cristo. A graça de Deus nos faz triunfar em Cristo, por meio de nós, manifestada em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Amém? Nós vemos que o perfume, a fragrância do Senhor, ele está derramado em nossas vidas pelo Espírito Santo, que nos dá o conhecimento, meus irmãos, através da palavra de Deus. E nós precisamos andar pela palavra. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Quando você está cheio da palavra de Deus, alimentado pela palavra do Senhor, meus irmãos, aleluia, você tem força, porque a palavra te dá força, a palavra te dá ânimo, a palavra faz você triunfar, glória a Deus, a palavra faz o Espírito Santo exatamente te encher da presença de Deus. E por isso, meus irmãos, precisamos buscar na palavra o alimento espiritual. Muitos estão fracos e caídos,
porque já não tem mais o alimento espiritual dentro da sua alma. Muitos estão fracos porque estão olhando as circunstâncias e estão se apavorando. Mas aqueles que esperam no Senhor, meus irmãos, estão com a palavra dentro deles, perseverando. Meus irmãos, nós somos o bom perfume de Cristo e precisamos exalar o perfume de Cristo. Meus irmãos, quando você está com este aroma, quando você está com este perfume de Cristo dentro de você, meu irmão, aleluia, quando a palavra está dentro da sua vida, quando o Espírito Santo está derramado em nossos corações, o Senhor nos dá certeza de triunfar. Você tem alegria no meio da tribulação, você não se desespera mais, porque você tem certeza em Deus. Nós vivemos pela fé, e quando você vive pela fé, meu irmão, você vive numa certeza que Deus vai entrar neste caminho seu e vai te livrar. E eu digo, volta para os caminhos do Senhor. Precisamos confessar os nossos erros ao Senhor. Não podemos mais encobrir as nossas transgressões, não podemos encobrir, aleluia, mais nenhum erro das nossas vidas, meus irmãos. Nós precisamos confessar o Senhor, precisamos confessar tantas coisas, precisamos confessar, porque às vezes as pessoas acham o que é pecado. Eu digo, pecado é obstinação, pecado é teimosia, pecado é você estar obstinado a fazer alguma coisa e você não busca a direção de Deus. Você se desviou do caminho do Senhor. É obstinação, é teimosia. E quando você entra, é um pecado, meu irmão, que nós temos que pedir perdão. Nós vemos que Saul era um homem que ele pecou pelo pecado da desobediência, pela sua obstinação. Ele estava obstinado a fazer algo e fez sem a direção de Deus. E o Senhor, usando a Samuel, disse que o pecado da desobediência é como o pecado da obstinação, como o pecado da feitiçaria. E quanto de nós, meus irmãos, temos tomado atitude por nossa conta, pela nossa direção, obstinados a fazer, o coração fica obstinado, faz ali uma amizade errada. Quantas vezes o coração está obstinado, acaba se unindo com pessoas erradas? Quantas vezes o nosso coração está obstinado, nos precipitamos, tomamos atitude no qual Deus não estava? E nós precisamos voltar à essência da obediência, precisamos voltar à presença de Deus. Pai querido, Pai santo, te louvamos, te agradecemos neste momento, porque Tu és um Deus que dá direção ao Teu povo, Tu és um Deus que quebra as forças das trevas, meu Pai. Tu és um Deus que ilumina esse povo, meu Pai, a sair dos seus erros, a voltar o caminho do primeiro amor, a voltar à essência da adoração, a voltar, meu Pai, à oração, a voltar à palavra, a voltar à edificação, Pai, para que o Teu amor, Pai amado, esteja derramado cada dia mais nos nossos corações, para que o Senhor nos guie, Pai, pelo verdadeiro caminho. Em nome de Jesus, Senhor, visita cada irmão agora, Pai, aqueles que estão sem força, aqueles que estão desanimados, Senhor, aqueles que estão, Pai amado, tão angustiados neste dia, Senhor, sem esperança, mas Tu és o Deus que renova, Tu és o Deus que transforma, Tu és o Deus que quebra as forças das trevas, Tu és o Deus que despedaça todo o jugo do inimigo. Senhor, visita este leito agora, meu Pai, que toda a enfermidade que está neste corpo, do alto da cabeça à planta dos pés, que o Senhor toque, Pai amado, os nervos, que o Senhor toque neste momento, Pai, em cada órgão agora, meu Deus, dos ossos, Senhor, que o Senhor toque em cada artéria agora, meu Deus, que toda má circulação, Senhor, que todo mal que está sobre este corpo, em nome de Jesus, que haja cura, que haja libertação, que haja um milagre. Senhor, hoje é sexta-feira, meu Deus, para muitos, Senhor, está acabando o final de semana, parece que está acabando tudo, mas Senhor, Tu és o Deus que opera, Tu és o Deus que trabalha, Tu és o Deus do milagre, meu Deus, ainda que seja o último dia, mas Tu és o Deus do milagre, Pai amado, que faz retroceder o sol. Senhor, Tu és o Deus, Pai amado, que para o sol, que para todo o sistema, Senhor, a operar a favor daqueles que esperam em Ti.
Senhor, faz um milagre. Senhor, o milagre nós precisamos deste dia, Senhor. Move pelo teu poder e pela tua glória sobre as circunstâncias dos teus servos que oram neste momento, Pai, em nome de Jesus, Senhor, e nos abençoa em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. E nós vamos ficando por aqui. Você fica com esta palavra, que Deus te abençoe em nome de Jesus, e que você tenha aí um bom final de semana, cheio da graça e do poder de Deus, amém.